A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, notícias e testemunhos. 1 Coríntios 10, versículo 22, neste dia 14 de maio de 2025, Vila Rio Branco. Irmão Paulo Roberto Garcia pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Vamos colocar para a nossa querida Irmandade ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Compartilhe, irmãos, esta pregação. É um culto glorioso, um áudio bom, excelente. Irmãos, e preste bem atenção no que Deus deu nesta palavra, irmãos. Santo Deus, uma palavra melhor do que a outra. E Deus fazendo obra no meio do seu povo. Hoje nós tivemos o culto online, Deus também falou com nossas almas. Então a nossa querida Irmandade, na mesma comunhão, vamos ouvir esta palavra. Vamos lá? Juntamente, estou junto com vocês. Depois ele começa de uma forma sem narrativa, mas ele é continuação do 22, do 21, do verso 10. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? É assim que começa. Então, irmãos, o Senhor trouxe aqui adiante este assunto para lermos diante da Irmandade. Alguns conselhos práticos. É importante que cada um de nós façamos atenção àquilo que é necessário para nós, porque temos uma consciência. A nossa consciência não deve ser de nosso interesse, tem que ser consciência pura diante de Deus. Precisamos ter uma consciência de que o Senhor nos chamou neste caminho, agora temos uma vida de consagração. Como disse Paulo logo em seguida, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quero. Ninguém me impede. Sou livre, faço o que eu quero na minha vida, sou dono dela, faço o que eu quero, não é? Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que não convém? Por que não convém que nós façamos isto ou aquilo que a nossa consciência nos acusa? Por causa da consciência cristã e da nossa amizade com Deus. É importante nós mantermos um equilíbrio emocional de um ser que serve a Deus. Analisar bem as coisas, não fazer as coisas de qualquer maneira, pensando bem se isto me convém como servo de Deus ou não. Pureza diante do Senhor é a responsabilidade que nós temos pela nossa própria salvação. Porque nós temos que cuidar da nossa salvação e temos que olhar por dentro e por fora. Pode alguém dizer assim, o que o Senhor quer é o coração? Não, o Senhor quer tudo. O Senhor quer mente, coração, corpo, alma, aparência. O Senhor quer tudo. Precisamos ter em nós a aparência de servos de Deus, de servas de Deus, porque somos luz. Por onde caminharmos, alguém olhando para nós, tratando de algum assunto, percebe que existe em nós, como ser humano, uma idoneidade, e além disso ainda um caráter cristão. É o que o Senhor nos alerta nesta noite por esta palavra, dizendo ele assim, que ninguém busque o proveito próprio. Quer dizer, se aprofundar muito em interesses da própria pessoa, buscando aqui, buscando ali, não importa a que preço. Não é assim. Nós temos um Deus que nos ajuda a vencer a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa condição. Nós não precisamos pôr os olhos naquilo que é dos outros. Certo, irmão? Perdoe se eu não encontrar palavras adequadas nesta pregação, mas eu vou pregar aquilo que Deus me trouxe adiante, porque nós precisamos de ser doutrinado, abençoado, libertado, ensinado. Para isso nós estamos aqui. Ou não é isso aqui uma santa escola? Glória a Deus.
Irmão? Glória a Foi Jesus. assim que aconteceu, lembrando sempre isso nas pregações, quando Jesus foi um pouco duro naquilo que ele falou, os discípulos acharam isso, Senhor, está bem diferente isso aí. O povo está tudo indo embora, o Senhor está sendo duro na pregação, e eles achavam que o Senhor ia voltar atrás, ia mudar o rumo da prosa. Ele perguntou, e você não quer ir também? Irmão, nós precisamos ter uma consciência pura diante do Senhor, de dizer, Senhor, me ensina. Lá no Salmo, o salmista dizia, Senhor, ensina-me os teus caminhos. É porque ele queria aprender. E nós desejamos aprender também, né, irmão? Para não errar, para não sofrer pelo erro. Então, é isso que o Senhor traz aqui. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um olha também a vida dos outros, cuida bem do outro, não é? Comer de tudo quanto se vende no açougue. Eu não vou chegar lá e perguntar se o porquinho foi demolado ou não. Me dá uma bisteca de porquinho que eu gosto de comer. Não vou perguntar para ele como foi morto. É isso que está dizendo aqui. Não é, irmão? Comer tudo que vende aí no açougue. E aí nós vamos aprender uma coisa aqui. Sem perguntar nada por causa da consciência. Agora, se o açougueiro falar que ele foi morto sufocado, fica aí para você. Agora eu não quero mais. A minha consciência diz que eu não posso comer assim. Que consciência é essa? Consciência cristã. Consciência de homem e mulher de Deus. Porque eu já aprendi, eu sei que não devo fazer isso. Glória ao Senhor. E se alguém também dos infiéis fala aqui isso, porque o fiel sabe. Se algum infiel convidar e quiser comer de tudo que se puser dentro de vós, sem perguntar nada, por causa da consciência, não pergunta nada. Esse franguinho, como é que foi morto? Não importa, vai comer. Se durante lá a tua alimentação e tal, alguém disser assim, mas foi difícil para mim matar esse frango, quando eu puxei o pescoço dele, aí você para de comer. Agora a consciência está dizendo que eu não devo. Mas agora eu estou diante dele, eu já fiz um prato, eu estou aqui, o que eu faço? A tua consciência cristã diz que você deve parar agora. Sim, irmão, esse é o ensinamento. Se você não tivesse dito nada, eu comia. Você falou, a minha consciência diz que isso aqui eu não posso. Sem muitas explicações. Agora, se alguém diz que foi sacrificado a ídolo, aí não devemos comer não, sabe, irmão? Coisas desse tipo não convém para nós de forma nenhuma. Esse negócio de festa religiosa, de idolatria, nós não podemos, assim como Natal e outras coisas mais que tem por aí, nós não devemos participar não. Da própria consciência tua e a do outro também, pois ele te alertou. Pois quer de mim a liberdade de julgar pela consciência do outro. Bom, eu devo estar atento a estas coisas para mim não errar diante de Deus. Não vou errar diante do amigo, de alguém que me ofereceu alguma coisa. Então é isso que o Senhor está nos ensinando hoje aqui. E se eu com graça participo porque sou blasfemado? Alguém diz assim, mas por que você não come? Porque não importa que eu seja blasfemado, importa que eu estou na obediência. Certo? Alguém diz, mas que isso é exagero, que negócio é esse? Agora isso daqui tem alguma coisa a ver para você? Não, para mim tem, eu já entendi, eu não quero perder a graça de Deus, eu não quero perder a amizade de Deus, então eu não faço. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Olha, irmão, como é que pode, se eu ficar sabendo e participar, como é que eu vou fazer alguma coisa dando glória a Deus? A minha consciência está dando ser glória. E agora, como é que você vai fazer? E agora? Deus vai te pedir conta. E agora, como é que vai ficar? Então, é melhor não fazer. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, mas assim você possa salvar, que eu possa me salvar tratando desses assuntos. Então, é isso aqui que nós tínhamos para esclarecer a Irmandade, sobre o que o Senhor nos trouxe adiante. E por que tudo isso? Para que nós possamos, quando estar assim reunidos como nesta noite, o nosso glória sair limpo, o nosso aleluia ser gostoso. Senhor, hoje é verdade, cometi alguma fraqueza, mas Senhor, eu estou aqui na Tua presença agora
Porque me ensina, Senhor, que eu quero melhorar um pouquinho mais. Não me deixe aquilo que eu errei hoje não errar amanhã. Me ajuda para que eu possa, Senhor, sempre contar com a Tua presença comigo. Irmãos, tudo é bom. Estar reunidos e o Senhor conversar conosco. Às vezes falando sério, às vezes Ele dá uma folguinha para nós, mas o importante é que a gente vem congregar e quando vai embora fala: louvado seja Deus, aprendi mais uma, ou aprendi mais algumas. E todo ponto é assim. E a benção de Deus está nisso, irmão. Na nossa consagração, na nossa obediência, na nossa maneira de tratar as coisas de Deus na nossa vida. Não é de qualquer maneira, é com muita seriedade. Irmão? Quando fazer uma oração, não é fazer uma oração, como se diz assim, costumeira, ajoelhar e falar sempre as mesmas palavras. Não, nós precisamos, irmãos, fazer uma oração sentindo que o Senhor está nos ouvindo. Sair de casa, nos apresentar diante do Senhor e pedir para Ele que nos guarde, não é uma coisa qualquer, porque o nosso adversário, irmãos, ele tem armadilha de toda maneira, até das menores até as maiores. Ele prepara no nosso caminho o dia todo, e o Senhor nos livrou de algumas hoje. Por isso é importante nós termos uma boa comunhão com o céu. Onde nós estivermos, irmãos, ali está a presença de Deus junto de nós. Se a nossa condição não tivermos condições, a de Deus aparece. E o Senhor nos ajuda, toma a nossa boca, toma os caminhos, toma a gente, toma a pessoa, e nós vamos perceber que estamos sendo protegidos por Deus. Tá bom assim, irmão? Tá bom assim, irmã? Ter vindo hoje congregar para o Senhor falar desse jeito por nós. Glória a Deus. O Senhor não perde nós de vista, não, meu irmão. Não perde, não. Nós, às vezes, estamos acompanhando alguém que nós queríamos alcançar, ele vai para cá, vai para lá, perdemos. Como que foi? Mas o Senhor não perde, não. O Senhor te viu hoje, onde você entrou, por onde você foi, o que você falou, o que nós falamos, a atitude que tomamos, aquilo que nós fizemos durante o dia. Os olhos de Deus estão sobre nós. Devemos fazer atenção que não escapa dos olhos de Deus ninguém. E nesta noite o Senhor lembra nós disso. Amanhã, quando você tiver que resolver, faça a tua oração. Se você tiver algum assunto específico, conversa com Deus sobre ele. Confessa para ele que você está preocupado. Eu estou com medo, eu preciso resolver isso. Preciso pôr a mão ali, Senhor. Me ajuda, nem a tua, porque a tua resolve, a minha pode estragar, as minhas palavras podem machucar, as tuas não, Senhor. Eu tenho queixo duro, não sei falar bom, gostoso, eu posso falar alguma coisa e ofender alguém, mas põe as tuas palavras na minha boca, irmão. Nós vamos percebendo que isso vai produzindo efeito na nossa vida, e nós vamos crescendo espiritualmente, nós nos tornamos pessoas agradáveis diante da sociedade. O cristão é educado, o homem de Deus, a mulher de Deus tem palavras boas na sua boca, e sabe de uma coisa, irmão? Qualquer assunto que nós vamos tratar, Deus põe virtude nas nossas palavras. Falamos alguma coisa, a pessoa às vezes está passando por algum processo ruim, alguma palavra da nossa boca, algum exemplo da nossa vida, pode tirar alguma tristeza de alguma alma, pode tirar alguma preocupação de alguém. Olha, foi bom ter falado com o Senhor, foi bom ter conversado com você, agora eu estou melhor. O que você fez? Foi a palavra de Deus, nas tuas palavras, que fez isso. Então, irmão, o crente é assim. O crente assim não é na aparência, não é no jeito, não é na maneira, não é no estudo, não é na condição financeira, não. É lá dentro, é o Senhor trabalhando. É Deus movimentando. E o Senhor vai abrindo caminhos na nossa vida, vai preparando aquilo que nós precisamos. É gostoso a gente perceber, sabe, irmão? Às vezes até assim, para a gente falar isso aqui parece não ser até próprio, mas o irmão está precisando de algum lugar e diz: ah, Senhor, eu sei que tem que ir naquele lugar, mas aquele lugar é tão difícil, tão complicado, nem lugar para parar tem. De repente o irmão vê, está chegando, não está saindo. Foi o Senhor que moveu, irmão. O Senhor movimentou. Isso aqui é um exemplo para que nós possamos perceber que o Senhor vai tomando os caminhos, vai colocando gente boa na nossa frente.
porque por aí tem muita gente ruim, mas o Senhor escolhe as pessoas para colocar no nosso caminho. Glória ao Senhor, é bom isso, irmão. É bom servir a Deus de coração, se colocar diante do Senhor, abre o caminho para mim, vai na minha frente. Você chega lá, as coisas vão dando para alguns, está tão difícil, mas o Senhor vai encaixando as coisas e quando nós percebemos, deu tudo certo. Então eu quero pregar mais isso que Deus me dá. Está sendo alguma coisa difícil, irmão? Está ficando alguma coisa complicada? Pois hoje o Senhor te manda pregar. Vou descomplicar alguma coisa na sua vida. Vou descomplicar algum documento que você está precisando. Vou descomplicar alguma coisa que alguém está somando dificuldade em cima dela. O Senhor vai remover tudo isso aí. Vamos nisso direto no assunto. Glória a Deus, irmão, que gostoso aqui, irmão. Essa conversa é muito boa, né? Glória ao Senhor. Eu saio daqui dizendo, Senhor, amanhã mesmo eu vou precisar de Ti. Na minha vida eu preciso de Ti. Algum negócio aí está me dando meio errado e estão me propondo alguma coisa que não faz parte da vida do crente. Não aceita que o Senhor resolve de boa maneira. Ou de Deus não vive disso, de propina, dessas coisas erradas. Glória ao Senhor, e não temos intenção de machucar ninguém. Então vamos ser sinceros conosco mesmo. E diante de Deus, para que as coisas da nossa vida, ela possa ter uma conotação divina. É assim. Mas eu trabalho, mas é... Não, a nossa vida tem conotação divina. É assim. Às vezes você faz um trabalho e o Senhor coloca uma benção em cima daquilo e as pessoas se agradam do teu trabalho porque o Senhor colocou benção. Olha, irmão, como é gostoso isso, né? O Senhor abençoa as nossas mãos, o Senhor abençoa a nossa mente, o Senhor abençoa os nossos olhos, o Senhor abençoa os nossos ouvidos. E nesta noite a palavra é esta aqui, irmão. Uma palavra de ensinamento para a gente sair daqui sabendo um pouquinho mais e levando uma virtude dentro de nós. Podem ter que preparar que você vai ver o resultado na tua vida, irmão, da tua dedicação em servir ao Senhor. As portas que parece que uma hora abre, outra hora não abre, uma hora é boa, outra hora não é, o Senhor te manda dizer, eu vou firmar o teu caminho num propósito abençoado. Glória ao Senhor. Porta abriu, fechou, parece que o vento jogou lá para o lado do outro, o Senhor vai abrir e travar ela aberta. Assim, às vezes a pessoa abre a porta, mas ela fecha porque está meio desregulada. Então coloca um calço ali, né? Coloca uma cunha lá para a porta não fechar, fica ali aberta. O Senhor está colocando uma cunha na porta aberta na vida de alguém. Abriu, fechou, não deu certo, foi, voltou. O Senhor manda dizer, estou abrindo e travando. Glória ao Senhor. É assim, irmão, então as coisas de Deus, ela tem uma movimentação tão bonita. Nós precisamos ser inteligentes para perceber o movimento de Deus. Por quê? O Senhor fala assim, porque é muito comum dizer, por acaso aconteceu, por acaso você viu, olha, por acaso aquilo ali deu certo. Como assim, irmão, por acaso? O Senhor, como assim? Não foi o Senhor então que tomou um caminho, que algumas coisas, pôs uma gente boa na tua frente? Por acaso ele estava passando ali e me viu. Não, o Senhor é quem promoveu o encontro. O Senhor é quem traçou o caminho. O Senhor é quem te pôs na hora certa, no lugar certo. E vai colocar gente certa no lugar certo na tua vida. Glória ao Senhor. E nós vamos perceber isso aí. Porque Deus é maravilhoso. Dá para a gente dizer louvado seja Deus, que a minha vida é controlada por Deus, que as coisas acontecem na minha vida. Muitas vezes alguém diz assim, sem condição nenhuma, e Deus preparou, sem condição nenhuma, e Deus fez isso aqui para mim, com tanta. Não, meu irmão,
Glória a Deus que o Senhor tomou um caminho, preparou na minha vida, abriu uma porta, preparou pessoas e o Senhor me deu na minha mão e eu não tinha condição nenhuma e agora eu glorifico a Deus. Não é com duas palavrinhas não, irmão. O Senhor da oração, nós temos que conversar com Ele, temos que convencer. E você lembra? Uma vez que os discípulos estavam ali com o Senhor, alguém falou assim: Senhor, atende esse centurião aí. Sabe por quê? Olha, Senhor, ele é bonzinho, ele é amigo nosso. Ele construiu até o templo para nós congregar. Irmão, vamos ver se o Senhor vai te ajudar. Por que eu devo te ajudar? Por que eu tenho que fazer isso para você? Senhor, olha, sabe o que acontece? Eu tenho a minha família aqui e eu preciso de cuidar, mas eu não tenho condição, Senhor. Como é que eu faço? O salário que eu ganho, aquilo que eu tenho, não dá para resolver isso aí. Conversa com o Senhor, fala com ele. Senhor, dá isso para mim. Senhor, dá aquilo para mim. Não é assim não, irmão. O pai tem que falar. O filho, quando fala com o pai, ele tem que convencer o pai, né? Não é assim? Glória a Deus. O Senhor, dá para você colocar umas palavras, para marcar uma reunião com ele, dizer: Senhor, hoje eu preciso conversar contigo numa oração. Eu tenho um assunto aqui que está me preocupando, sabe? Olha, Senhor, aconteceu isso. Nós já sabemos de tudo, mas, irmão, tem que ter diálogo. Viu? Não é monólogo, não é diálogo. Vamos conversar com o Senhor. Senhor, olha aí, essa pessoa aí me prejudicou nisso, naquilo, agora como é que eu faço, Senhor? Eu preciso tanto disso aí. Olha, Senhor, como é que vai ser daqui para frente? Glória a Deus. Vamos conversar? Vamos dialogar? Vamos falar com o Senhor, confessar para Ele assim os detalhes da nossa preocupação. Então a gente está aqui preocupado hoje. Vamos buscar a palavra na Bíblia do Branco. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Então ele me responde agora: você vai ter uma reunião daqui a alguns dias com gente grande e você não se sente capaz para resolver esse assunto, né? Ele te vê condições em ti mesmo para poder ocupar esse espaço. O Senhor te manda dizer: eu selecionei este espaço para você, irmão. Conversa com o Senhor, trata com Ele. Glória Se você precisar falar inglês, eu purifico o teu inglês. Eu trato algum assunto que você não domina muito bem. Glória a Deus. Eu coloco dentro de ti. Glória ao Senhor. Mas serve ao Senhor com alegria, com prazer, e saia daqui com certeza. O Senhor já escreveu esta vitória na tua vida. 4 ou 5 que estão lá, que tem até mais de uma faculdade, não importa. Quando eu dou um lugar para alguém, ninguém tira. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha como a comunhão está crescendo aqui, né? Uma coisa está ficando melhor ainda. Glória ao Senhor. Então temos muitas preocupações na nossa vida e nós ficamos chamando para nós, chamando e buscando alternativa. Irmão, uma conversa com o Senhor, trata com Ele esse assunto, pede para Ele te ajudar. Vamos dar rumos, irmão, que nós não esperamos. E quando a gente fala uma coisa, também é certa, não vai esquecer. Não vai fazer aqui igual aqueles jovens aos 10, aqueles que tinham 10, e pedindo para o Senhor curar eles, né? O Senhor curou os 10. Olha que coisa. O Senhor olha a diferença, multidão, um só, Ele cura quando Ele quer e quando Ele acha fé. Por isso que nós sempre na oração devemos pedir para o Senhor nos acrescentar fé. O que aconteceu? Ficaram curados, foram lá se lavar, lá se mostrar para o sacerdote, e só um voltou para agradecer: Senhor, te dou graças, olha, agora eu estou limpo, agora eu posso ficar junto com o Senhor, agora eu posso ir na multidão junto com o Senhor. Glória a Deus. Só vamos agradecer a Deus no coração todo. Nem que não seja vir aqui contar com detalhes o que aconteceu, mas na tua oração você volta com o Senhor, vamos marcar outra reunião. Agora eu preciso conversar um outro assunto. Olha, Senhor, sabe que agora esta reunião aqui é para agradecer, pois a coisa deu certo, movimentou direitinho, tudo está dando certo. Me ajuda a conservar a benção na minha Glória vida. a Deus. Me ajuda a conservar isso aí que o Senhor me deu como prazer. Glória ao Senhor. Aleluia. Tá bom, sim, irmão. É o que Deus está aqui. Glória É a uma Jesus. alegria poder estar na casa de Deus, esquecer o problema. Olha que gostoso, mais de uma hora e meia, ninguém pegou o celular. Glória a Deus. Ninguém olhou para o celular. Cantou gostoso, orou gostoso, ouvimos as obras, né?
E agora aqui estamos ouvindo a palavra e a nossa mente está ligada só aqui. Que comunhão boa! Isso, irmão, cresce o culto, cresce uma irmandade, cresce a obra de Deus. O Senhor nos abençoa. E o que acontece? Sentimos o prazer de no próximo culto estar aqui de novo. Glória a Deus. O assunto vai ser outra, a conversa vai ser outra, mas vai ser o mesmo Deus. O mesmo Senhor, o mesmo professor. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos. Santo Deus, culto glorioso na Vila Rio Branco. Nosso irmão Paulo Roberto Garcia, cooperador local, pregou pela guia do Espírito Santo. A nossa querida Irmandade agora compartilhe, deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e de todos os movimentos na face da terra. Até mais, querido. Deus abençoe. Fique com Deus.